O Militar e o Torneiro. Uma aula de realidade é espantoso e ao mesmo tempo tragicômico que alguém ainda tenha a coragem de perguntar quem está mais próximo da política no Brasil. Um militar ou um torneiro mecânico? A mera formulação dessa dúvida já revela o grau de idiotização a que chegamos enquanto nação. É como perguntar quem entende mais de navegação, o almirante ou o barqueiro que atravessa o rio com 2 remos. Mas vivemos na era da confusão voluntária, em que qualquer pergunta estúpida é tomada como profunda reflexão democrática. O militar, desde o instante em que veste a farda, respira política. Não porque ele a deseja, mas porque a política o envolve, o engole, o atravessa. A sua obediência não é só ao sargento ou ao general, mas ao próprio Estado brasileiro, com toda a sua intrincada teia de alianças, crises e interesses. Ele é, por definição, um sujeito político. Já o torneiro mecânico, honesto trabalhador, não tem essa obrigação. A relação dele com a política é episódica. Um voto a cada 2 anos, uma assembleia sindical quando a inflação aperta, um desabafo no balcão do boteco. Eis a diferença que o igualitarismo tosco não suporta admitir. O militar não pode escapar da política. O torneiro precisa fazer esforço para entrar nela. Mas, no Brasil, a lógica virou piada. Um país que, desde a proclamação da República, entregou o poder ao ressentimento de bacharéis, ao positivismo de segunda mão e à demagogia dos salvadores do povo. Não poderia mesmo distinguir quem está estruturalmente ligado ao poder de quem está apenas na plateia. O povo brasileiro, ensinado em universidades apodrecidas, acha que ser do povo é título de competência política, como se o simples fato de viver no subúrbio, tomar cachaça e reclamar da vida já habilitasse o sujeito a discutir geopolítica. O ex-torneiro chegou ao Planalto não pelo torno, mas apesar dele, chegou graças à máquina sindical, ao apoio de intelectuais medíocres e à complacência de elites covardes. E o povo, em êxtase, gritou: "Vejam, um de nós chegou lá!" O problema é que um de nós não significa um preparado, mas apenas um igual. E o Brasil, seduzido pela retórica igualitária, confundiu representatividade com competência. A política não é sobre igualdade, é sobre hierarquia. Platão já dizia: a cidade só prospera quando cada classe ocupa o seu lugar. Os governantes a governar, os guerreiros a proteger, os trabalhadores a produzir. Mas a mentalidade revolucionária brasileira, herdeira de Marx e da inveja social, prefere inverter essa ordem. Prefere acreditar que o jardineiro pode comandar o exército, que o ferreiro pode ser rei, que o torneiro pode ser presidente. E tudo em nome da justiça social. O resultado: o jardim vira matagal, o reino mergulha no caos, o avião cai do céu. A comparação é inevitável. Enquanto o militar estuda geopolítica, história militar, direito internacional, o torneiro lê o manual da máquina. Enquanto o militar responde ao Estado, o torneiro responde ao supervisor da fábrica. Enquanto o militar está condenado à política, o torneiro pode ignorá-la sem que isso comprometa sua profissão. E, no entanto, a inteligência nacional, deformada por décadas de marxismo cultural, insiste em igualar as duas trajetórias. É o triunfo da burrice institucionalizada. A verdade é que o militar encarna uma dimensão que o Brasil detesta: a hierarquia, a ordem, a disciplina, o reconhecimento de que há superiores e subordinados, de que nem todos podem mandar, de que nem todos têm a mesma autoridade. O brasileiro médio, educado no ressentimento e na inveja, recusa essa verdade como quem recusa um espelho. Prefere acreditar na fábula igualitária em que qualquer um, pelo simples fato de existir, já é agente político. Mas o mundo real não é uma assembleia de sindicato. O mundo real é uma arena de forças, onde quem não compreende o jogo é devorado por ele. O militar, queira ou não, aprende isso desde cedo. O torneiro só descobre quando o salário não compra mais pão. E aqui chegamos ao cerne do problema. A política brasileira tornou-se refém de uma cultura que confunde relevância social com proximidade estrutural ao poder. O torneiro é essencial para a economia, sim, mas isso não o torna próximo da política. O militar pode não produzir nada palpável, mas a sua presença pesa em cada decisão de Estado. Essa é a realidade. Ignorá-la em nome de um igualitarismo pueril é condenar o país a viver sob a ilusão de que a experiência individual substitui o preparo institucional. O Brasil, infelizmente, está encantado pela República de Latão, barulhenta, brilhante à distância, mas frágil e sem valor real. A cada eleição celebra-se a ascensão do homem comum, como se isso fosse prova de maturidade democrática. Não é, é apenas a consagração da mediocridade,
como critério de poder. E assim seguimos, navegando num barco conduzido por marinheiros inexperientes, torcendo para que a tempestade nunca chegue. Mas ela chega, sempre chega. E quando chegar, será o militar e não o torneiro quem terá de segurar o leme. Se já é ridículo comparar um militar com um torneiro mecânico em termos de proximidade com a política, mais ridículo ainda é quando o brasileiro médio, orgulhoso de sua ignorância, cita a universidade como fonte de formação política. Como se a universidade brasileira fosse templo de sabedoria e não um manicômio ideológico em que se transformou. As nossas universidades, desde os anos 1960, não formam pensadores, formam militantes. O aluno entra querendo aprender engenharia e sai convencido de que a Revolução Cubana foi a maior conquista da humanidade. Estuda arquitetura, mas só sabe desenhar o punho erguido nas paredes. Faz medicina, mas passa mais tempo em assembleias da Uni do que em sala de cirurgia. É esse sistema apodrecido que legitima a fábula do trabalhador iluminado. O torneiro mecânico, que antes era apenas um operário respeitável, tornou-se símbolo político não pela sua competência no torno, mas porque a universidade e a mídia decretaram que ele representa o povo contra a elite. Ou seja, transformaram o homem concreto em mascote ideológico. E aqui está a tragédia. O Brasil passou a acreditar que ter origem humilde substitui o estudo da política, da história e da filosofia, como se a experiência individual fosse critério suficiente para governar um país. Um militar passa décadas a estudar estratégia, geopolítica e direito internacional. Mas o torneiro, porque tomou cachaça no boteco e reclamou da inflação, é declarado voz legítima da nação. Essa é a obra-prima da universidade brasileira. O culto ao ressentimento. O marxismo não entrou nas faculdades para ensinar economia ou história. Entrou para ensinar inveja. E o resultado é este: uma geração inteira que acha que hierarquia é opressão, que disciplina é fascismo, que mérito é privilégio. Enquanto isso, o país continua a cair aos pedaços. Mas não se preocupem, sempre haverá um professor universitário pronto para explicar que a culpa é do imperialismo americano ou do patriarcado ocidental. E agora, para terminar, escuta essa. Conta-se que em um reino distante, um ferreiro habilidoso, mas ignorante em política, almejou o trono. Seduzido pela promessa de poder e riqueza, ele urdiu um plano para derrubar o rei e assumir o comando do reino. No entanto, o ferreiro desconhecia a complexidade da arte de governar. Ele não sabia lidar com as intrigas da corte, com as demandas do povo e com as ameaças externas. Em pouco tempo, o reino mergulhou no caos. A economia entrou em colapso e a segurança foi comprometida. O ferreiro, arrependido de sua ambição desmedida, renunciou ao trono e implorou ao antigo rei que retornasse ao poder. O rei, compadecido da ignorância do ferreiro, aceitou o pedido e reconduziu o reino à ordem e à prosperidade. Escuta essa. Assim como um jardineiro cuida de seu jardim, plantando, regando e podando as plantas para que floresçam e deem frutos, o governante deve zelar pelo bem-estar de seu povo, promovendo a justiça, a igualdade e a prosperidade. Entregar o comando da nação a um homem que pouco entende de política é como entregar um jardim exuberante nas mãos de um jardineiro inexperiente, que não sabe distinguir as ervas daninhas das plantas frutíferas, nem conhece os segredos da irrigação e da adubação. O resultado é inevitável. O jardim se transforma em um matagal. As plantas murcham e morrem, e a beleza e a fertilidade dão lugar à feiura e à esterilidade. Em suma, a ascensão de figuras despreparadas e desprovidas de conhecimento político é uma ameaça à segurança e à soberania da nação. É preciso resgatar os valores da meritocracia, da competência e da sabedoria, para que o Brasil possa trilhar um caminho de progresso e prosperidade. Que a República de Latão não se torne o epitáfio de nossa civilização.